Então, só me deem um retorno se vocês estão vendo a tela do primeiro projeção do slide, são planejamento e plano de tratamento em periodontia. Espera aí que eu vou voltar. Alguém pode me dar um retorno? Espera aí, só um instante. Vocês estavam vendo a tela? Sim? Stephanie, está me vendo? Você viu a primeira tela da projeção? Viu, mas já saiu já. Ah, não, beleza. É só para, se não tiver aparecendo alguma coisa, vocês se comuniquem, tá bom? Vamos lá. Então, a aula de hoje, gente, é planejamento e plano de tratamento em periodontia. O livro, como eu falei, que vocês vão estar pesquisando, aprofundando, basicamente seria esse do Carranza, ok? O Lind também tem conteúdo para que vocês possam buscar acerca do assunto. Então, são as duas bibliografias básicas, Lind e Carranza, ok? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo que nós pretendemos buscar alcançar nessa aula? Seria o de quê? De fazer um planejamento para otimizar o tratamento periodontal de forma a evitar, primeiramente, improvisações, prever e superar dificuldades, organizar antecipadamente o trabalho e adequar o tempo versus o procedimento. Então, esse é o objetivo que nós temos para fazer um planejamento, um plano de tratamento em periodontia. E quando a gente fala em planejamento, a gente não pode ficar focado só no que a periodontia vai nos proporcionar, porque a periodontia não anda sozinho. Você não vai fazer um planejamento ficar restrito à periodontia. Você tem que casar essa periodontia com as outras disciplinas, certo? Então, eu tenho que me planejar, me organizar para evitar improvisações. Eu não posso, no meio de um tratamento, e se acontecer algum imprevisto, eu reinvento lá na hora o que eu vou fazer e vai tocando o barco. Então, eu me planejo antes, porque se ocorrer de surgir algum imprevisto, eu sei como agir, né? Prever e superar as dificuldades. Por isso eu faço meu planejamento. Então, eu sei já de início, antes de começar o meu tratamento, quais seriam aquelas dificuldades que eu estou prevendo que vão acontecer. Então, o plano de tratamento vai me possibilitar que, com essa previsão, eu supere as minhas dificuldades que possam vir a surgir. Ok? Organizar antecipadamente o meu trabalho. Não é assim? Quando vocês se planejam para vir aqui para a aula no ambiente virtual, vocês não têm que se organizar antecipadamente? Ó, segura, prende o cachorro, segura o barulho aí que eu quero ouvir essa aula que não pode me tirar a concentração. Então, eu tenho que me organizar antes para que eu possa ter um bom rendimento para aquilo que eu vou executar. E me organizando, eu vou adequar o meu tempo, o tempo meu de sessão de atendimento, de trabalho, com o procedimento que eu vou fazer. Eu vou poder passar para o meu paciente qual seria aquele tempo que nós levaríamos para determinar, para nós terminarmos o nosso tratamento, né? Então, para tudo isso que serve o plano de tratamento, tá ok? Nosso conteúdo de hoje, então. Inicialmente, vamos falar sobre a importância do prontuário odontológico. O que é um prontuário odontológico?
né? Para que serve aquele prontuário? Para que tem tantas folhas naquele prontuário? Por que tem tanta necessidade de assinaturas, de preenchimento de dados, de cadastros do paciente? Né? Então, nós vamos falar primeiramente da importância do prontuário. Depois, as características do plano de tratamento ideal. Existe um plano de tratamento ideal? Ou nós vamos chegar próximo desse ideal? O objetivo seria talvez esse, né? O próximo do ideal. Um protocolo de plano de tratamento. Nós temos que ter um norte, um mapa a seguir, né? A caminhar. Né? Então, nós temos que observar esse tipo de situação, porque se a gente não observar qual é o guia que nós vamos seguir, nós ficaremos perdidos. E depois, as fases do plano de tratamento. Então, nosso plano de tratamento, ele terá fases. Qual é a primeira, qual é a segunda, como que eu elejo essa fase, como que eu faço a hierarquização de cada fase do meu plano de tratamento. Tudo isso antes de iniciar qualquer tipo de procedimento operatório. Quando é que eu faço esse plano de tratamento? É lá após a gente fazer os primeiros contatos com o paciente através do inventário de saúde, da anamnese, né, e dos exames, os clínicos e os complementares. Então, está aí o nosso prontuário. Esse prontuário, ele vai nos proporcionar... Só arrumar aqui. Esse prontuário, como vocês observam aí, e agora, até lá na pré-clínica, vocês vão ver vocês já estão vendo, na verdade, né? Esse monte de campo em branco para vocês poderem preencher, né? E esse preenchimento deve ser completo. Eu não posso deixar nenhum dado em branco, não posso deixar nome incompleto, não posso deixar número de cadastro do paciente incompleto, idade, profissão, sexo, nada pode ficar incompleto. A minha queixa principal, a parte do inventário de saúde, do questionário de saúde, o que o paciente tem em termos de desordem sistêmica que ele relata, tudo isso que vocês estão vendo lá no diagnóstico, vocês devem estar preenchendo. Ou seja, essa ficha não pode não deixar nenhum campo em branco, tá ok? E sempre o quê? Colocando o local, a data e a assinatura do paciente ou responsável. Ok? Aqui, desse lado, nesse campo, nessa segunda folha direita, vocês veem aí os exames intrabucais, os dados extrabucais, exames complementares e os dados que o paciente vai fornecer para você à medida que você vai buscando. Isso tudo faz parte do prontuário. Certo? Bom, ainda no prontuário, nós chegamos aqui onde nós vamos trabalhar, né? Que é na área do nosso periograma, e na verdade não é o periograma, é o odontograma, né? Essa ficha de IG-IPSR nós estamos fazendo lá na clínica, na pré-clínica, mas quando formos fazer o tratamento do paciente, essa área de IG-IPSR, como vocês já sabem, a gente não estará preenchendo, estaremos preenchendo o periograma, e nós estaremos falando em um outro momento, né? Mas aí vocês veem o odontograma com os desenhos dos dentes, tudo para ser preenchido. E no outro lado, na outra fase, na outra folha, vocês veem o plano de tratamento, em que você vai colocar por sessão tudo o que você vai fazer. E eu começo a preencher essa ficha por qual procedimento? Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Desaciona para a gente. Qual procedimento que eu vou iniciar? Pela própria anamnese, primeira consulta programada. Então, professor, eu tenho que preencher todos os procedimentos, desde a primeira consulta programada até a conclusão, a reavaliação do meu tratamento, eu tenho que preencher por linha, seria daquela forma, primeira sessão,
você descreve lá, primeira consulta programada, raio-x, anamnese, exame clínico, essa coisa toda, e assim por diante a gente vai desenvolvendo esse prontuário. Quais seriam as características de um plano de tratamento ideal? É interessante que vocês anotem agora, aproveitem que a gente está, apesar de que a gente não vai poder ficar muito parado num slide só, por causa do tempo, mas aproveitem para irem anotando. Então, quais seriam as características do plano de tratamento ideal? O que eu preciso observar quando eu vou fazer o meu plano de tratamento? O primeiro item seria a unidade. Eu lembrar que o meu plano, ele é um só. Eu não posso montar um plano fragmentado, né? E como eu falei, só periodontia. Eu estarei fazendo um plano em que só tem a periodontia na minha ficha. Você não faz só periodontia? É claro que se o paciente se apresenta só com problema periodontal para tratar, aí tudo bem. Mas se eu tenho depois a dentística, tenho cárie para tratar, tenho canal, tenho tratamento endodôntico, tenho prótese, tenho outros procedimentos a serem feitos, eu tenho que fazer isso de forma que seja um só. Não pode ser algo... não, vou fazer só o plano de tratamento periodontal, depois eu faço o plano de tratamento. Não, eu tenho que dar essa unidade como característica de um plano de tratamento ideal. E para que eu tenha essa unidade, eu teria que fazer isso com continuidade. Seria aí o segundo item. Ou seja, eu tenho que ter uma sequência. E para ter essa sequência, eu teria que, como eu disse no início, hierarquizar a minha conduta. Dentro da odontologia, qual que é a hierarquia mais importante? E nós poderíamos julgar, classificar. É a periodontia, não tem como eu começar um tratamento de restauração, de dentística ou qualquer outro, sem passar pela periodontia. Vocês compreendem? Eu tenho que pegar, trazer esse paciente para o meu lado, com aquele tecido de sustentação e proteção, de forma que eles estejam íntegros, que eles estejam estáveis, para que eles me proporcionem uma boa restauração, um bom tratamento endodôntico, protético, ortodôntico, quaisquer que sejam. Uma outra característica, além da unidade e da continuidade, seria a flexibilidade. Não há como objetivar o plano de tratamento ideal sem ter flexibilidade, né? Se eu saber que eu tenho que considerar naquele plano de tratamento que eu possa ter variáveis, inclusive de condições econômicas do paciente em relação ao material que eu pretendo utilizar, inclusive naquele caso em que ocorreu um imprevisto, lembra que eu falei do imprevisto? Para a gente evitar os improvisos, eu tenho que me precaver, me prevenir, né? Então tem que ser flexível. Opa, aquele dente que eu planejei fazer no tratamento X, o dente de repente no meio do caminho, o tratamento ele fraturou, ele não era um dente que era condenado e acabou sendo condenado. Eu tenho que me flexibilizar e mudar esse plano, ou de repente a sequência que eu tenho, que eu planejei de fazer, eu ter que sair da terceira, do que eu planejei para fazer na terceira sessão e fazer o que eu ia fazer na quinta, e me antecipar para depois voltar para a terceira sessão. Compreendem? E dentro de tudo isso, eu tenho que ser, logicamente, eu tenho que ser coerente, né? Eu não posso, como eu disse também, em relação a condições econômicas, condições de tempo, condições... Vocês pegam um paciente que está gestante, né? Eu tenho que trabalhar com essa coerência. Eu diria que a gente pode usar o termo coerência como jogo de cintura. É lógico, não podemos confundir coerência com desorganização. Hoje eu faço isso, amanhã eu não sei o que eu vou fazer, o que aparecer eu faço. Não, isso aí é desorganização, não é coerência, né? De repente, você planejou uma consulta com determinado tempo, mas você observa que eu tenho que modificar por determinada situação, uma emergência que surge naquele momento que você está fazendo o atendimento, eu vou ter que dividir aquela minha terceira sessão em mais uma, vou ter que
acrescentar mais uma. Então, eu tenho que ser coerente. Vejam, coerência é diferente de ser desorganizado, ok? E para fechar, a última característica é que eu tenho que ser racional e objetivo, né? Eu tenho que saber que, poxa, eu vou gastar 40 minutos para fazer a raspagem do primeiro sextante, do segundo também eu gasto 40 e assim por diante, mas lá no sexto é um sextante mais difícil, eu vou levar mais tempo, então eu vou me programar para que essa sessão seja mais alongada. E eu saber que dentro desse planejamento racional e objetivo, eu tenho que dar um retorno ao meu paciente daquilo que eu estou fazendo. Eu não posso ficar enxugando o gelo, como se diz, da periodontia, né? Ficar ali enrolando o paciente e não trazendo o objetivo. Porque o objetivo principal do paciente, quando ele nos busca na clínica, é de que o tratamento dele seja solucionado, o problema dele seja solucionado. Eu não posso ficar tateando e imaginando o que vou fazer depois de uma sessão. Para isso, eu tenho que me planejar inicialmente, buscando essas características que me aproximem ao máximo de um plano de tratamento que a gente chama de ideal. Qual seria o protocolo do plano de tratamento? Primeiramente, eu tenho que classificar o meu paciente. Eu recebi meu paciente, eu vou saber se ele é um tratamento de urgência, se ele é um novo paciente, se ele é um paciente de retorno ou se ele é uma combinação. Um paciente novo que seja urgência ou um paciente retorno, que pode acontecer, e esteja em sentido de urgência. Primeiro, então, tem que classificar. De acordo com essa classificação que eu vou me guiar para determinados caminhos. Então, aqui eu estou oferecendo para vocês 4 caminhos. O paciente que chega para vocês de urgência, aquele que é um novo paciente, o paciente de retorno e a combinação de um com o outro. Ok? Então, nós falamos inicialmente da classificação do paciente. Agora, nós temos que coletar os dados. Qual é essa coleta de dados? É aquilo que a gente falou no início. Vocês vão pegar os dados do paciente, os pessoais, né, os dados da queixa dele, da situação médica desse paciente. Isso é a coleta de dados. Depois que eu coletei os dados, eu vou fazer uma análise e síntese desses dados. Então, eu busquei, o paciente é diabético, o paciente já teve anemia, o paciente está grávido, e assim por diante, as situações que são concernentes àqueles dados que vocês buscaram, eu vou fazer uma análise e sintetizá-los. Né? Opa, esse paciente eu vou colocar ele mais aqui, porque eu vou fazer um plano de tratamento, eu tenho que ser mais cuidadoso, eu tenho que marcar esse paciente no período ou da manhã ou da tarde, de acordo com aquilo que eu obtive lá na anamnese, lá nos dados que ele me passou. Daí é que eu começo a fazer o meu planejamento e desenvolvimento do plano de tratamento. Né? Então, eu fiz a classificação do paciente, eu coletei os dados dele, eu fiz a análise e sintetizei esses dados, aí eu começo a planejar e desenvolver o meu tratamento, sempre lembrando que nós temos uma hierarquia que nós iremos mostrar para vocês. A primeira de todas, o carro-chefe de um planejamento é a periodontia. Então, depois de planejar e desenvolver o meu plano, eu vou apresentá-lo ao meu paciente, esperando que ele venha a aderir a essa proposta, é lógico, né? Então, eu vou fazer, depois de todos esses 4 primeiros passos, eu apresento o meu planejamento para o paciente, aquilo que eu vou propor para o tratamento dele, esperando que ele adote essa proposta. E se ele não adotar? Aí é que nós temos que ter a nossa organização do plano de tratamento. Nós vamos pontuar o porquê que não houve a adoção. Bom, se foi uma questão financeira, paciência, não é o caso agora. Aí é questão que não precisa, muitas vezes, fazer uma grande modificação. Mas é por uma questão ou outra, que ele não quer mexer naquele dente ou naquele outro. Nós temos que ter
a nossa autoridade como profissionais de saúde para mostrar a necessidade daquele procedimento que deve ser feito. Então, essa apresentação e essa adoção, eu tenho que estar sempre atento, que eu tenho que ser claro, objetivo, direto. Eu não posso ficar dando voltinhas, né? Ah, olha, então eu vou fazer, você não quer fazer isso porque você não quer tirar esse dente, não quer deixar esse dente do jeito que ele está, porque se fosse você faria. Muitas vezes a gente ouve isso do paciente. Ah, se fosse na sua mãe, você faria? Quem tem que coordenar, tem que comandar tudo isso somos nós, e é nesse momento da apresentação do plano de tratamento ao paciente, tá? Nós temos que estar bem atentos a tudo isso. E depois nós implementaremos o tratamento, né? É a fase de implementação do plano de tratamento. Após a implementação, de feito todo o tratamento, não tem como, né? É que você está vendendo um serviço de saúde, você está passando um serviço de saúde para o seu paciente. Após passar esse serviço, você entregou o seu serviço para ele, você concluiu esse serviço para ele, você tem que monitorar. Essa é a 7ª e última etapa do nosso protocolo. Monitoração do tratamento, acompanhamento, que no caso da periodontia seria a terapia periodontal de suporte. Dentro dessa terapia periodontal de suporte, eu estarei verificando e observando, se eu trabalho em uma clínica integrada, com os outros que fazem as outras áreas, todos os procedimentos que foram realizados nesse paciente. Ok? Então, sétimo item seria a monitoração do caso. Como seria a sequência de tratamento e flexibilidade? A gente não está falando de uma característica de plano de tratamento ideal. Será que ele existe, gente? Será que existe um plano que seja 100% perfeito? Então, a gente teria que ver alguns vetores, né? O primeiro seria a sequência ideal, né? Nós teríamos que, esse aqui, show de bola, mas nós temos mais 2 fatores a considerar. As condições limitantes. Esse meu paciente, ele muitas vezes é como você fazer uma proposta de uma viagem para alguém, digamos assim, mas esse alguém falou, peraí, cara, eu não vou poder ir nessa data, então eu estou sem dinheiro para ir fazer essa viagem, ou qualquer outro motivo, eu não tenho a roupa apropriada para viajar para um lugar muito frio, coisas assim para a gente poder tentar entender. Então, eu dou a sequência ideal, é a proposta, mas aí eu vou ter que trabalhar com as condições limitantes que o meu paciente apresenta. E aí eu vou juntar sequência ideal com as condições limitantes e vou fazer uma sequência individualizada. Então, o meu plano ideal, ele terá uma sequência individualizada. E dentro dessa sequência individualizada, ainda assim, eu posso fazer algum tipo de variação, porque podem ocorrer alguns imprevistos ou algumas situações ao longo do tratamento que fogem ao nosso controle. Por isso, a flexibilidade. O ideal seria o quê? O correto seria adaptar o plano ideal às necessidades do indivíduo. Entendeu? Então, vocês têm que observar todos esses detalhes, fazer uma boa montagem, estudar bastante cada caso, passo a passo que vocês vão fazer, vocês vão receber um caso clínico no final e ler, estudar, destrinchar o paciente, todos os exames que vocês fizeram, para depois você adaptar o plano ideal às necessidades do indivíduo. Então, agora nós vamos às fases do planejamento. A primeira fase é chamada fase preparatória. Seria aquela fase de adequação do meio bucal ou fase higiênica. Nessa fase, inclusive, ela inclui, aí já entraria a periodontia, né? Além de todos os procedimentos de técnica de higiene oral, evidenciação de placa, mas assim, do grosso, das disciplinas, quais que entrariam na fase preparatória? Gente, guardem isso. É a periodontia e a remoção dos dentes que estão condenados, especificamente aqueles dentes que estão como fatores irritantes, né? Fatores de retenção de placa, ou estejam
com algum procedimento, algum processo de dor ou infecção. Então, entraria aí nessa fase preparatória e como adequação no meio bucal. Nós temos a segunda fase, que é a fase restauradora. Anotem aí. Fase restauradora, ela é subdividida em corretiva 1 e corretiva 2. Então, na fase restauradora, vai ser subdividido em fase restauradora corretiva 1, fase restauradora corretiva 2. E, por último, a fase de controle e manutenção. Então, as fases do planejamento do tratamento seria a fase preparatória, a fase restauradora e a fase de controle e manutenção. Na fase preparatória, que seria aquela de adequação no meio bucal, como eu relatei anteriormente, seriam os atendimentos de urgências e técnica de higiene oral e profilaxia, ou seja, o controle da placa bacteriana. Nessa fase preparatória, eu vou fazer, após a confecção do plano de tratamento, a terapia periodontal, certo? Ela entra na fase preparatória e, como eu disse, as exodontias, de raízes e dentes que estão perdidos, ok? Então, seria o controle de placa dental, né? Motivar o paciente. Será que eu evidencio ou não evidencio a placa? Eu tenho que dar uma continuidade, eu tenho que lembrar da escova dental, do fio e individualizar a minha técnica. Pois não? Tem como o senhor voltar uns 2 slides e falar um pouquinho mais devagar, por favor? Aqui? Mais um. Esse? Isso. Agora fala mais devagar, por favor. Tá bom. Vamos lá. Anotem para vocês depois verem. Essa aula vai ficar gravada, tá, gente? As fases do planejamento. Quais são as fases do meu planejamento? Que eu vou colocar lá no papel, tá? Eu tenho que me organizar. A primeira fase, veja bem, gente, isso aqui a gente subdividiu de forma didática, para que vocês saibam aquilo que eu falei da hierarquia, não é? Lembra? Tem uma hierarquia, qual que é primeiro, qual que é segundo? Bom, primeiro vocês já sabem que é a parte da periodontia, que entra essa fase higiênica aí. Eu não tenho como tratar o meu paciente sem ter controle sobre a fase higiênica, vocês concordam, né? Então, tem que fazer a minha adequação. Adequação seria o quê? Eu tenho que trabalhar lembrar daqueles fatores que são irritantes à minha gengiva. Vocês concordam? Lembra lá naquelas classificações do PSR, que é o PSR2? Não tem cárie, não tem restauração em excesso, ou prótese mal adaptada, o próprio cálculo. Aqueles fatores irritantes, eles entram nessa fase preparatória, que a gente chama de adequação do meio bucal. Está indo no ritmo bom? Melhorou? Sim. Bom, beleza. Então, essa é a fase preparatória, tá? Só para vocês ficarem sabendo quais seriam a hierarquização, a ordem que eu sigo. A primeira é essa. E vai entrar aí o quê? A periodontia. Mas se eu tenho um paciente, depois da periodontia, o que eu faria? Eu removeria os dentes, como diz no próximo slide que a gente já mostrou, aqueles dentes e raízes que estão perdidos. Ah, mas eu posso deixar esse dente para depois? Poderia, se esse dente não estiver com nenhum tipo de dor ou infecção, estiver condenado e não tiver nenhum tipo de dor ou infecção que venha a causar algum risco ao paciente. Ok? Então, vamos passar para a fase, só citando a segunda fase, que é a fase restauradora. A fase restauradora, ela se subdivide em corretiva 1 e fase restauradora corretiva 2. Lá na frente eu vou explicar melhor cada uma delas. Ok? Bem, depois de fazer a fase preparatória e a restauradora, eu irei fazer a fase de controle e manutenção. E, como eu disse, é a terapia de suporte. Mas essa terapia de suporte eu não posso pensar em ficar, não, vou olhar só a periodontia. Não, eu vou olhar pério, olhar como é que estão as restaurações que foram realizadas, ou uma prótese que foi feita, se dependendo do intervalo de manutenção, eu farei um controle radiográfico,
né? Então, essa é a fase de controle e manutenção. Aquele caso em que você terminou tudo, agora você está fazendo pós-venda, vamos dizer assim, um termo, né? Não que estejamos trabalhando com venda, mas seria aquela fase que você vai dar atenção e controle daquele caso que você realizou. Ok? Essa fase preparatória que eu falei, seriam adequando o meu meio bucal. O paciente chegou com uma dor terrível no dente, que é um dente que vai ser tratado, deu problema endodôntico. Eu vou falar, não, você espera aí, que eu vou fazer aqui, depois de fazer a anamnese, logicamente, como a professora Moema falou lá na devolutiva, nós temos que, como prioridade, fazer o inventário de saúde desse paciente. Eu tenho que saber como é que está o sistema orgânico dele, né? E aí eu vou fazer, depois desse inventário, eu tenho que me focar nessa urgência, nessa dor que esse paciente está. Então, na fase preparatória, uma dos procedimentos que eu tenho que fazer é o atendimento de urgência, certo? Outro procedimento que eu faço é a terapia de higiene oral e profilaxia. Vejam que nós estamos entrando numa casa, digamos, imagina assim, uma casa que está abandonada, nós estamos começando a ver o que tem lá dentro, tá? E daí a importância de eu motivar o meu paciente quanto ao controle da placa bacteriana. Nessa fase ainda preparatória, como eu falei, eu teria a terapia periodontal e as exodontias. Lembrando que essas exodontias, dependendo do quadro que foi, do caso em que o paciente se enquadrou, a gente pode deixar para remover os dentes posteriormente. Mas dentro da hierarquia que eu estou falando, o normal, o ideal, é que você possa já fazer as remoções logo após a terapia periodontal. Combinado? Tudo bem? Aí nós entramos para o controle da placa bacteriana, né? É a fase a primeira fase que a gente estava falando, né? Motivando o paciente, evidenciando placa, né? Tendo uma continuidade daquele trabalho que a gente estava fazendo, mostrando para ele como utilizar a escova dental, o fio dental. Vocês observam nessa imagem que esse canino, a relação desse dente 33 com o 32, existe o que ali? Uma má posição, né? Que é um fator de retenção de placa. Então, tem que mostrar isso para o paciente. Normalmente, o que a gente faz, como a gente faz, é através de fotografias, né? Você tirou a foto, mostrou, vocês observem bem que o canino está vestibularizado. Ou a gente pode considerar que o incisivo lateral está lingualizado. Eu tenho que mostrar para ele que isso aí é um fator de retenção de placa e, dependendo da situação que eu faria, nesse caso, isso poderia atrapalhar a minha conduta, digamos que tenha que fazer uma restauração em algum desses dentes, né? Porque ali eu teria um acúmulo maior de placa, ok? E aí eu tenho que individualizar a minha técnica. Não adianta eu querer fazer tudo igualzinho para todo mundo. Para cada paciente, tem paciente que tem apinhamento, como esse, tem paciente que tem dificuldade de abrir mais a boca e assim por diante. Restaurações muito grandes, né? E a classificação da doença ela é diferente em cada paciente. Tudo isso eu tenho que estar bem atento. Tá ok? Está bom o ritmo agora? Alguém pode me responder? Alô, turma? Tá bom, tá Beleza, ótimo. beleza. Então, essa adequação do meio, gente, como eu falei para vocês, a adequação do meio, ela é chamada de fase preparatória, porque muitas vezes não há como, além do tratamento periodontal, eu fazer um diagnóstico de uma cárie em um dente que está repleto de cálculo, como mostra essa ilustração aí, e aquela cárie está debaixo de um cálculo como esse. Então, pelo menos esse cálculo superficial, eu teria que remover, certo? Então, nessa fase preparatória, vejam bem, guardem isso. É só para que eu possa fazer um diagnóstico para o restante do meu tratamento, ok?
que aí eu teria que remover os fatores retentores. Quais seriam os fatores retentores? Se vocês lembram disso lá na pré-clínica. Seria o cálculo, as cavidades mal posicionadas, que eu teria que fazer adequação, o recontorno e repolimento de restaurações que se apresentam com deficiência de adaptação, próteses que eu tenho que fazer algum ajuste ou remoção daquela prótese e colocação de uma prótese provisória, adequação até endodôntica. Não é o tratamento. Quando a gente fala de adequação, é igual você adequar o seu quarto. A sua mãe fala, olha, arrume esse quarto que eu não consigo nem entrar. Mas para que ela possa entrar, pelo menos você vai adequar. Você vai jogar umas coisinhas para cá, outras para lá, para que pelo menos ela possa entrar, que a porta nem abrindo não está. De tanto bagulho que tem. Então, vocês adequam. Isso é adequação. É você dar condição para que eu possa entrar naquela situação. Né? Depois que vem o tratamento. Então, a fase preparatória, como o próprio nome diz, ela vai preparar para o atendimento. Daí a importância da periodontia. A periodontia ela é preparatória para que eu possa proporcionar um tratamento adequado de qualquer que seja a disciplina. Ok? Então, na periodontia, o que eu teria que fazer só na periodontia? Remoção do cálculo na adequação supragengival. Professor, então vejam bem se vocês me entendam. Eu teria que, em alguns casos, eu tenho que fazer a adequação periodontal para o tratamento periodontal? Sim. A resposta é sim. Mas em que situação? Lá no diagnóstico. Lembra que eu falei que às vezes vocês, não sei se algum de vocês já pegaram pacientes lá na pré-clínica e não tem nem como vocês sondarem, porque tem tanto cálculo que o cálculo impede da sonda entrar no sulco gengival. Aí eu teria que fazer uma adequação periodontal para o tratamento periodontal. Eu teria que remover o cálculo supragengival. Eu removi aquele cálculo supragengival, adequei, aí eu vou sim depois fazer o meu tratamento periodontal. Mas nós estamos falando aqui de adequação do meio na área de periodontia, que eu posso usar instrumentos manuais, ultrassônicos, e o objetivo é visualizar a minha gengiva marginal. Não é fazer, olha, eu vou fazer meu tratamento. E depois que eu for tratar também, eu não vou ficar dividindo. Quando eu estiver lá no tratamento, aí é diferente. Eu tenho que remover todo o cálculo. Supra e subgengival. Mas aqui é só para a gente fazer um diagnóstico. Combinado? Então, olha a situação desse paciente. Do lado esquerdo, nas duas imagens do lado esquerdo de vocês, repleto de cálculo. Como é que eu vou fazer um diagnóstico periodontal? Como é que eu vou colocar uma sonda aqui? Primeiro eu tenho que adequar, eu tenho que remover essa placa e o cálculo para que vocês vejam na imagem do lado direito uma situação já mais equilibrada. E depois, como eu disse também, as exodontias. Vejam nessas imagens que eu tenho dentes que estão condenados. Esses dentes não vão ficar na boca. Ah, professor, mas se ele estiver fora daquele quadro que não está infeccionado, que está a raiz, só a raiz aí vai ser removida, mas ela pode, a gente pode deixar isso para um segundo momento? Pode. Mas lembrando da hierarquia, primeiro a periodontia, depois as exodontias. Principalmente nos casos de dentes que estão infeccionados e condenados. Tá? Guardem esta informação para que a gente não confunda. Então, na fase preparatória, as exodontias estão incluídas também. Ok? Ainda quanto à adequação da dentística. Que adequação do meio é essa, professor? De dentística. Quando o paciente apresenta uma cavidade cariosa, eu vou deixar aquela cavidade ali, mesmo sabendo que não é o momento agora de tratar, eu tenho que, pelo menos, fazer uma restauração provisória naquele dente. O ideal, porque é um dente que está correndo o risco de começar a doer ou até ocorrer um envolvimento pulpar. Então, eu vou colocar uma restauração provisória. Nós estamos fazendo a adequação do meio. Tá ok? A adequação. Lembre desse termo, gente.
é só algo, tudo é mais provisório. O que, na adequação do meio, o que a gente vai fazer depois de adequar também, inclusive na periodontia, mas eu vou conseguir fazer o tratamento, é a periodontia. Tá certo? E a periodontia básica, a raspagem, alisamento e polimento do dente. Então, aqui nós estamos na dentística, adequando o meio de dentística. Seria aquelas cavidades, aqueles casos em que as cavidades apresentam-se cavidades cariosas, e nós vamos fazer a remoção dessas cáries e colocação de uma restauração provisória para que eu possa dar continuidade, desenvolver o meu tratamento. Olha aqui que eu quero dizer, a imagem de estudo, né? O paciente se apresenta com essa cárie aí, uma sessão inicial. Aí você já vai fazer o tratamento. Vejam bem, gente, tem como tratar uma cárie como essa nesse tipo de gengiva? Não tem. Olha essa imagem do lado esquerdo, a cavidade de cárie está bem próxima à gengiva marginal, uma gengiva que está avermelhada, inflamada. O que eu tenho que fazer? Essa restauração provisória, ela está ideal? Ela é uma restauração excelente, polida, perfeita? Não é. Mas é o que nós podemos fazer para, pelo menos, dar continuidade. Com certeza, essa inflamação, ela vai poder ser tratada, a inflamação que eu estou falando em relação à gengiva, antes de eu fazer o tratamento da cavidade cariosa. Então, essa é uma adequação na área da dentística. Assim como nessa imagem que vocês podem ver também da mesma forma, né? Vocês observam que foi feito um tratamento provisório com ionômero em regiões que estavam cariadas, né? Professor, a imagem, a restauração não ficou legal, não ficou muito bonitinha, não. Não ficou muito bonitinha, mas era o que a gente poderia... É como se vocês atendessem o paciente no pronto-socorro. Vocês vão salvar da morte, entendeu? Então, o dente aqui a gente vai salvar de uma possível morte, vamos dizer assim. A gente colocar esse provisório, essa restauração provisória, para que eu faça o meu tratamento prioritário. Qual é o primeiro de todos? Periodontia. Aí a gente vai fazer o tratamento que seja necessário fazer. Ainda na dentística, né, fazer polimento das minhas restaurações, corrigir as margens defeituosas, melhorar a lisura superficial. Vejam aqui que ninguém está falando ainda de confecção definitiva das restaurações. A gente até então falou em adequação da restauração, colocação de restauração provisória, recontorno, repolimento de restauração, correção de margem defeituosa, alisando aquela área superficial que muitas vezes está rugosa, mas não foi falado ainda de restauração definitiva. Nós estamos aqui na dentística apenas adequando o meio para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Esses são os materiais que vocês têm para recontorno e repolimento, né, na dentística. Tem outros vários também para que vocês possam trabalhar. Vocês observem nessa figura da direita inferior como que fica polidinho ali, fica bem diferente a minha restauração. Na prótese, como que eu vou adequar o meu meio em relação à prótese? Ajustando as margens defeituosas, corrigindo quando possível. Mas se eu tenho quando não é possível essa correção, o que acontece? Eu terei que substituir por restaurações provisórias, né? Eu terei que fazer a substituição daquelas próteses por restaurações provisórias, ok? Então, vejam bem, nós não estamos confeccionando nada, nós estamos adequando. Lembre-se desse termo, adequação. Na endodontia, eu também posso adequar antes de tratar? É claro que eu posso. É como eu falei, se o paciente chegou com dor, eu tenho que dar continuidade ao meu plano de tratamento, depois da execução desse plano de tratamento. Mas aquele dente se apresenta com uma infecção endodôntica e não tem como eu tratá-lo de forma definitiva, eu vou fazer uma adequação. E na endodontia, o que é adequação? É a instrumentação dos 2/3 iniciais da raiz. Coloco um curativo e selo, e aguardo um momento oportuno para fazer esse tratamento. Entenderam?
Então, é isso que nós é a isso ao que a gente se refere quando fala de adequação ao meio. Professor, até agora, você está em qual fase do tratamento? Na fase preparatória. Ué, mas você já falou da endodontia, já falou da prótese, já falou da dentística, mas vejam bem, eu me relacionei todos a esses itens e ainda teria a ortodontia em movimentos leves de ortodontia só como adequação. Não falamos como tratamento definitivo. Ok? Aqui está a adequação, um dente cariado dessa forma, com envolvimento e comprometimento da polpa coronária, eu tenho que pelo menos fazer aquela instrumentação provisória, selamento provisório, com a medicação indicada na endodontia, tá? Chamada aí endodontia inicial. Okay? Ah, mas você apresentou um quadro complexo. Cada caso vai ser avaliado, mas o mais importante é que você remova e faça a desinfecção desse canal, mesmo que parcialmente. Tá tudo bem até agora, gente? Por favor, um retorno. Alô? Tudo certo, professor? Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Por que na maioria eu tenho a adequação? Por que eu não posso partir para a parte de restauração indireta? A restauração indireta seria o tratamento provisório, né, Graziela? Você concorda comigo? A gente vai fazer, olha só, vamos interpretar essa restauração indireta, ao qual você está falando, como um tratamento provisório. O que você imagina um paciente chegando lá na sua clínica, lá na clínica, e ele tem um tratamento a ser feito. O paciente não vai chegar lá, ele vai chegar com uma queixa principal. Vamos dizer, desse caso que seu aí, vamos falar que o dente 46 meu está doendo. E você vai fazer a avaliação, você não vai direto pensar em tratar esse dente 46. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Vamos lá do zero. Não é, na primeira consulta inicial, não é anamnese, começar lá do zero, até você chegar na fase de radiografias, o exame periodontal inicialmente. Professor, mas o paciente está com queixa, está com dor no dente 46. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Normalmente, isso aí tudo, esses exames iniciais, nós estaríamos fazendo o quê? Na primeira sessão, no mesmo dia que o paciente com a queixa do 46 chegou falando. Então, fizemos todos aqueles procedimentos, fizemos os exames complementares, as radiografias, fizemos a parte periodontal. Não tem como a gente iniciar um tratamento sem fazer o mapeamento periodontal, sem fazer o periograma e a classificação que esse paciente... Professor, mas o paciente está com dor no 46, mas ele tem que ser classificado quanto a parte periodontal. Digamos que ele esteja com dor no dente 46 e tem uma periodontite estágio 4, por exemplo. O que você vai fazer? Entendeu? Lógico, eu não vou abandonar a queixa principal desse dente, mas eu também não posso negligenciar que esse paciente tem uma doença periodontal avançada. Por quê? Porque muitas vezes essa doença periodontal avançada, ela por si só, ela pode condenar esse dente da queixa principal do paciente. Então eu tenho que classificar inicialmente, protocolo, gente, é passo a passo. Aí eu faço a classificação desse paciente e aí sim, aí eu lembrei que o paciente, tudo na primeira sessão, gente, por favor, vamos entender isso. Aí sim eu vou verificar que tipo e por que a dor desse paciente, em que nível que ela está, se é um dente que está classificado para tratamento endodôntico, ou remoção, ou só é uma cárie que está sensível, uma cárie extensa. E o que eu vou fazer na minha fase preparatória, fase de adequação, Graziela, eu vou interpretar essa pergunta sua de restauração indireta como uma restauração provisória. Aí eu posso até fazer, mas é justamente o que a gente está falando. Eu vou escavar aquela cavidade, eu vou provisoriamente, pelo menos selar aquele dente para tratar a dor dele, se for só a nível de cárie. E como eu falei na adequação endodôntica, se for a nível que já tem algum envolvimento endodôntico, eu vou fazer um tratamento, como a gente colocou ali, uma endodontia inicial, os 2/3 só da raiz. Eu vou desinfectar
aquela raiz e também vou selar para dar importância, digamos, uma hipótese que eu falei, do tratamento de uma periodontite estágio 4. Né? Que aí eu vou focar só no dente 46, vamos lá, investir nisso. E a doença periodontal avançada dele está em andamento. Compreendeu? Entendi, professor. Então, basicamente, a minha adequação eu vou fazer para melhorar aquela sintomatologia do paciente até um exame mais concreto. Exatamente. Não é nem só o exame, até um exame e tratamento mais completo. É exatamente esse o raciocínio. É por aí que a gente vai raciocinar, Graziela. Ah, sim, não entendi. Beleza. Então, deixamos a fase inicial, né, que é a fase preparatória. Lembre-se, gente, professor, mas você já falou de tudo. Não falei. Eu falei o que eu falei basicamente ali foi da periodontia e da exodontia, e ainda coloquei a exodontia em casos que estejam, dentes que estejam já influenciando na saúde do paciente. E a periodontia eu já comentei como fase de adequação e poder fazer o tratamento dela para a gente preparar agora. Olha que fase que nós estamos entrando agora. Quando eu vou restaurar qualquer coisa, uma cadeira quebrada, uma casa que está caindo aos pedaços, eu vou restaurar, eu vou refazer, né? Eu vou reconstruir. Entendam restauração como reconstrução daquilo que foi destruído, parcial ou totalmente. Certo? Então, essa é a segunda fase do tratamento. E quando eu falei da segunda fase do tratamento, a fase restauradora, ela não era dividida em duas, terapia corretiva 1, que está aqui, ó. Olha o que está entrando na terapia corretiva 1. Tratamento endodôntico, tratamento das restaurações. Aí, deixamos para trás o termo adequação. Agora vocês vão ver que nós estamos falando de terapia ou tratamento. Aí é definitivo. Então, o endodôntico, o restaurador, a reavaliação daquela raspagem que a gente fez lá na fase inicial. Né? Qual o tempo da reavaliação? 45 dias, gente. A gente coloca de 30 a 45 dias, mas o correto são 6 semanas. São 45 dias de reavaliação periodontal. E as cirurgias pré-protéticas ou estéticas, para eu preparar para uma possível prótese que eu tenha que fazer. Então, na terapia corretiva, guardem isso, gente, nós estamos na fase restauradora. Na fase restauradora, ela é subdividida em terapia corretiva 1, terapia corretiva 2. O que tem na terapia corretiva 1? O tratamento definitivo endodôntico. O tratamento definitivo restaurador. A minha reavaliação periodontal, porque eu já fiz lá atrás na fase preparatória. Veja que eu estou me referindo lá na fase preparatória à reavaliação periodontal do tratamento periodontal básico. E as cirurgias pré-protéticas e ou estéticas. Esses procedimentos estariam na fase restauradora, na terapia corretiva 1 da fase restauradora. Ok? E ainda o planejamento. A prótese, o tratamento protético não entraria nessa terapia corretiva 1. O planejamento. Vocês vejam que tem um planejamento dentro do planejamento. Professor, mas lá naquele plano de tratamento não entraria já colocar o que eu vou fazer de prótese? Eu ainda não sei como é que nós chegamos nessa fase. Muitas vezes, lembre-se da flexibilidade. Muitas vezes, após fazer tudo que nós fizemos até agora, aquele dente lá atrás que não estaria condenado, agora que eu vou fazer meu planejamento protético, ele já não cabe mais. Ou eu segurei ele até um tempo intencionalmente e agora eu vou removê-lo para fazer meu planejamento protético correto. Ok? Então, todos esses itens estariam na terapia corretiva 1. Ah, professor, então a prótese estaria nessa terapia? Não. Planejamento da prótese. Vocês vão ver que ela vai entrar agora na terapia corretiva 2, que está dentro da fase restauradora. Então, o que incluiria a terapia corretiva 2? Para a gente ir finalizando o tratamento do paciente. Nós já estaríamos com as cáries e doenças periodontais controladas. Antes disso, eu não entro
nessa terapia. Ué, professor, e se de repente, mesmo depois de eu fazer toda a minha restauração, eu fazer todo o tratamento lá atrás, o preparo inicial da periodontia tenha dado uma recorrência da doença ou apareceu uma cárie recorrente, eu não vou para essa terapia, naturalmente. Para eu chegar a essa terapia, a cárie e a doença periodontal têm que estar controladas, ok? A cárie e a doença periodontal têm que estar controladas. Se não tiver controlada, eu tenho que controlar antes. Ah, deu uma recorrência que eu tratei já esse dente e surgiu uma cárie, uma nova cárie, uma cárie recorrente naquela restauração, por baixo da restauração. Eu vou tratar novamente. Entendeu? Eu só posso chegar nessa terapia corretiva 2 quando tudo estiver sob controle. Combinado? Outras cirurgias eletivas. Aí já seriam aquelas cirurgias que eu posso deixar para depois. Cirurgia eletiva é aquela que a gente não tem emergência, não tem dor envolvida, não tem risco do paciente ter algum tipo de contaminação, de infecção. Então, outras cirurgias eletivas, uma remoção do freio labial, às vezes a remoção de terceiros molares que estão inclusos, mas não tem risco nenhum para o paciente, entraria aqui nessa fase corretiva. O tratamento ortodôntico definitivo. Ou seja, lá atrás, no início, como eu disse, a gente pode fazer uma movimentaçãozinha ou outra só para ajustar o meu dente a nível ortodôntico para que eu faça uma restauração, por exemplo. Mas o tratamento ortodôntico definitivo é nessa terapia corretiva 2, lá no final. Eu não posso ter um tratamento ortodôntico definitivo se eu não tenho a minha cárie controlada. Eu não posso ter um tratamento ortodôntico definitivo se a minha doença periodontal não está controlada. Ok? Eu não vou fazer um tratamento ortodôntico se eu posso ter uma cirurgia que vai influenciar no meu tratamento ortodôntico, mesmo sendo uma cirurgia até eletiva. E aqui eu faria o tratamento protético definitivo. Vejam bem, nós planejamos a parte da prótese lá na terapia corretiva 1 e na terapia corretiva 2 está tudo sob controle. Agora sim eu vou fazer o meu tratamento protético definitivo. Ok? Terminou, gente. Fiz a minha parte inicial, fase preparatória, já tudo que eu tinha que fazer naquele paciente de adequação, da remoção do cálculo, da placa, os dentes que estavam condenados, restaurei, fiz a prótese, fiz tudo. Eu vou abandonar esse paciente? Não, eu vou entrar para uma terceira e última fase, que é a fase de controle e manutenção, certo? Essa fase ela é essencial para o sucesso do meu tratamento. Eu posso fazer o melhor tratamento com todos os procedimentos dentro do padrão. Se eu não fizer meu controle e manutenção desse paciente, eu sou fadado a ir ao fracasso. Tá? E esse controle e manutenção é variável. Dependendo do paciente, eu coloquei aí de 3 a 6 meses, mas vocês sabem que na periodontia, a gente, muitas vezes, até 1 mês o meu paciente vai voltar. Então, ela é variável, né? Eu coloquei aqui uma média de 3 a 6, mas vocês observam, entre parênteses, o termo variável. E é variável esse controle, esse retorno que o paciente faz para a manutenção. Eu vou ter que fazer uma conferência da minha anamnese, do meu exame físico, eu tenho que atualizar. Nossa, professor, mas aí eu tenho que perguntar, fazer todas aquelas perguntas da anamnese a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada mês, quando o paciente voltar para a minha manutenção? Não, obviamente que não. Você simplesmente, a primeira coisa que você vai passar para o seu paciente é saber se está tudo bem, né, se teve alguma alteração naquelas informações que ele lhe passou na anamnese do exame inicial. O paciente vai lhe falar, já teve vários casos meus da minha clínica particular, em que o paciente de uma manutenção para outra, paciente jovem, saudável,
ele retorna e falou, olha, daquele dia que eu vim para cá, o paciente ele vinha ao consultório a cada 4 meses, e em 4 meses, nesse intervalo, ele teve uma parada cardíaca, né? E começou a fazer tratamento de coração, um paciente que não tinha nada até então. Você observar na anamnese dele, em relação a essa parte cardiológica, ele não tinha nenhuma alteração. Mas aí, me dando essa informação, aí eu vou ter que tomar algumas medidas, né, que sejam concernentes, que sejam relacionadas a esse problema que ele me relatou. Mas não há necessidade de voltar a fazer passo a passo cada perguntinha. Você vai fazer de uma forma geral. Se tiver alguma informação que ele te passou na época do exame inicial, que já era de se atentar, você vai perguntar se não piorou o problema. Ok? Mas eu tenho que atualizar tanto a minha anamnese quanto o meu exame físico a cada retorno desse paciente para manutenção e controle. E eu tenho que motivar o meu paciente. Ah, não, eu já fiz a motivação na primeira consulta lá, já está ótimo, o paciente está super motivado. Gente, até vocês, a gente tem que estar motivando vocês o tempo todo. Nós estamos vivendo aí essa fase agora de aulas virtuais, né? E realmente dá nossa, poxa, desmotivei, eu estou doido para voltar para a aula presencial, para voltar àquela rotina. Todos nós estamos assim. Então, nós temos que ter uma motivação constante. E isso, cada um de nós vai fazer primeiro pessoalmente. Se eu tenho meu paciente, eu tenho que passar essa mensagem para ele. É aquilo da nossa obrigação em relação ao sucesso do tratamento. Eu tenho que fazer, temos que ser um pouco psicólogos com os nossos pacientes, né? Nós temos que tentar trabalhar essa fase, esse lado emocional, falar, olha, vamos lá, levanta a bola, seu caso é um caso complexo, mas vai dar tudo certo, você seguindo esse passo a passo que a gente está orientando, vai dar tudo certo. Nós temos que estar sempre levando para cima, porque se o paciente chega para vocês lá, eu não estou desanimado com esses dentes de perder, você chegar, não, realmente, vai perder mesmo, está lascado. Aí lascou tudo mesmo, né? Antes de tudo, quem são os comandantes desse barco, dessa nave, somos nós, os profissionais. E nós, antes de tudo, temos que nos motivarmos para podermos manter os nossos pacientes motivados também. E vocês observam aí que o controle da placa é fundamental. Né? Você faz um trabalho bacana demais, uma reabilitação fantástica, mas esquece de estar observando esse controle dessa placa. Muitas vezes, um controle de placa mal feito, que não foi acompanhado, e você deixou de motivar o paciente, você perde todo aquele planejamento que você fez, aquele planejamento de excelência, ele pode ser perdido por uma falta de controle da placa e motivação do paciente. Mas surgiu, nós já estamos na fase de controle e manutenção, já terminei, está tudo perfeito. Mas surgiu algum dente que eu já tinha tratado ou não, né? Algum problema naquele dente, um abscesso periodontal, gengival, ou uma cárie, ou uma restauração que tenha fratura, qualquer coisa, eu vou tratar, é óbvio, né? Quando necessário, eu faço o meu tratamento. Ok? Então, agora, gente, nós já estamos partindo para o final. Qual seria, guardem isso, qual seria a sequência das especialidades para a execução dos procedimentos, como a gente falou anteriormente? Fase preparatória, o que estaria incluído? Em primeiro lugar, lá no pódio, lá em cima, no topo da montanha, no topo da pirâmide, a nossa querida e amada periodontia, tá? Depois da pério, que seria a exodontia, abrindo aquele adendo, né? Aquela situação de que se o dente é um dente eletivo, que a gente pode postergar, adiar um pouco mais a remoção dele, a gente pode jogar para uma próxima fase antes de concluir o tratamento, obviamente, pode, mas a ordem, a sequência é essa. Da fase preparatória, lembra que nós falamos, nós temos a fase preparatória e a fase restauradora. Na fase preparatória, nós temos apenas esses dois procedimentos. Professor, mas você falou aquelas outras disciplinas nessa fase preparatória. Eu falei. Falei em que sentido? Sentido de adequação, certo? Adequação na endo, adequação na dentística, adequação na prótese e, quem sabe, até adequação na orto, por exemplo. Um leve movimento para eu poder fazer um ponto de contato melhor, eu faço um movimentozinho leve de ortodôncia.
Mas a fase preparatória estaria incluída a periodontia e a exodontia dentro da sequência. Seguindo, nós entraríamos para a fase restauradora. Na fase restauradora, seria a endodontia em primeiro lugar, que ficaria no geral em terceiro. Entraria a dentística depois da endodontia. Obviamente, eu não vou fazer uma dentística antes de tratar o canal do paciente, se o paciente apresentar endo. Ah, professor, mas o paciente não tinha canal para fazer. Como é que eu vou? Naturalmente. Aí você vai colocar a dentística em terceiro. Ah, professor, o paciente não tinha exodontia para fazer, só tinha periodontia e dentística, que é o caso que vocês irão pegar no próximo período lá na clínica. Na Clínica Integrada 1, vocês irão fazer basicamente o tratamento periodontal e a dentística básica. Então, no plano de tratamento de vocês, quando forem fazer lá na clínica, na prática, vocês basicamente vão colocar no plano de tratamento a periodontia e a dentística, que é o que vocês irão fazer. Ah, mas e se ele apresentar dentes para serem removidos ou canal para ser feito? Eu não coloco no meu plano de tratamento? Vai aí a pergunta. O que vocês acham? Quem pode me responder? Alguém se manifesta? Quem se arrisca? Se eu não vou fazer o procedimento, porque eu ainda estou lá no início da clínica, e eu só faço periodontia e dentística básica, mas o paciente tem endodontia para fazer, tem canal ou tem uma extração. O que eu coloco no meu plano de tratamento? Eu não coloco? Eu acho que coloca, mas encaminha para alguma turma que já está em período mais avançado que pega ainda. Ou tá errado? Exatamente, Maria Eduarda. Eu tenho que registrar tudo que eu vi no meu paciente. Perfeito, Maria Eduarda. Eu tenho que registrar lá no papel, lá no plano, nós estamos fazendo um plano, nós não estamos executando. Então, no plano, eu tenho que relatar tudo aquilo que eu estou vendo. Ah, professor, e o que eu faço com essa endodontia? Essa endodontia, como a Maria Eduarda falou, eu vou colocar encaminhamento para tratamento endodôntico. No caso de vocês, na clínica, a gente já tem as clínicas que começam a fazer o tratamento endodôntico, digamos, encaminhamento para a Clínica Integrada 4, e é lá para o 7º período, né? É esse tipo de situação que a gente tem que fazer. Tem que relatar. A gente não pode, eu só faço pério e dentística e o paciente tem um canal para fazer, no meu plano eu não coloco o que ele vai fazer. Eu tenho que relatar lá no papel que ele tem um canal para fazer e foi encaminhado. Ok? E depois da dentística, por último, viria a prótese. Vocês viram aqui que nesse ranking eu não incluí a ortodontia, mas a ortodontia viria aqui, antes da prótese, depois da dentística e antes da prótese, porque eu tenho que ajustar os meus dentes e aí varia também, pode haver uma variação, mas ela entraria na fase restauradora, tá? Ok, gente? Pessoal, de forma geral, tá tudo ok? Muita dúvida, aula difícil, conteúdo difícil ou tá tranquilo? Nós estamos no último slide. Por mim tá tudo ok, professor. Depois eu reviso mais e aí qualquer dúvida eu entro no fórum. Beleza. Olha só, eu vou citar para vocês, se vocês quiserem ir anotando no canetão mesmo, aí, mas a gente vai passar esse caso clínico para vocês, vamos postar lá no AVA como atividade para a próxima aula. Mas eu vou citar passo a passo, chegou um paciente aqui agora para vocês atenderem. Então, vocês vão atender esse paciente agora. Só que o que vocês vão fazer? Já vão direto para o atendimento? Não. Nós vamos fazer um plano de tratamento, ok? Então, chegou esse paciente aqui, gente. Vão anotando aí, por favor. Ela é uma paciente do sexo feminino. Eu não sei o nome dela ainda, mas eu sei que ela tem 42 anos de idade, é diabética tipo 1. Então, vocês vão estudar essa questão do diabetes tipo 1. Vocês já têm essa noção. Ela é fumante. Ela compareceu à clínica, está lá na faculdade esperando vocês.
Clínica Odontológica de Ensino da União Evangélica, com qual queixa? Olha lá na anamnese. Queixa principal dela, sangramento gengival intenso. Guardem isso, vão anotando, vão grifando, isso é exercício para vocês fazerem. E dor latejante no primeiro premolar superior direito. Primeiro premolar superior do lado direito. Qual é o número desse dente, gente? Quem pode responder? 14. Dente 14, muito bem. É o dente 14 que é o primeiro premolar superior direito. Então, está tudo anotado aí. Vamos para outro dado que a gente vai passar. Na anamnese, essa paciente relatou ter interrompido a higiene bucal há 1 semana. Imagine como é que está a situação. Mas ela parou porque o sangramento estava muito intenso. Isso é muito comum de acontecer. O paciente parar de higienizar quando percebe um sangramento, ele acha que ele está machucando a gengiva, ele para de escovar. Né? Então, isso é muito comum. Então, lá na anamnese, ele relatou ter interrompido a higiene bucal por causa do sangramento. No exame clínico, revelou gengiva edemaciada. Vejam bem, vão anotando aí. Presença de cálculo dental generalizado. A gente está dando esses dados para vocês montarem o plano de vocês. Recessão gengival de 3 milímetros no dente 45, com abfração e cavidade média. Olha só, o dente 45, segundo premolar inferior direito, tem uma recessão de 3 milímetros, com abfração e cavidade média. Cavidade média já é um fator retentivo? É, não é? E cárie no dente 36. Os dentes 27 e 37 com lesão de furca e mobilidade avançada no sentido vertical. No nosso plano de tratamento, eu quero saber o que eu vou fazer com um dente como esse. Olha, mobilidade avançada no sentido vertical, vocês vão saber que mobilidade que é essa. Isso faz parte do exercício. E o que eu faço quando o paciente tem esse tipo de situação? Lesão de furca e mobilidade avançada no sentido vertical, o que eu faço? Como que eu vou colocar no meu plano de tratamento? O que eu vou fazer com esse paciente? Esses dentes tiveram a tarja preta da sonda OMS totalmente recoberta durante o PSR. Nesse caso, a gente fez um PSR lá na pré-clínica 3. Se eu tenho a sonda totalmente recoberta, eu sei que, no mínimo, tantos milímetros da minha sonda entraram, né? Que nós temos um limite, nós não vamos fazer aquela quebra, né? De 3,5, 5,5, nós já vamos arredondar para mais, ou 4, ou 6. Então, se está totalmente recoberta, eu sei que, no mínimo, esse paciente, nesses dentes, ele tem uma profundidade de sondagem. Vamos lá. Essa paciente ainda revelou exposição pulpar do dente 14. Olha só, para vocês montarem o plano de tratamento geral de tudo, gente. Desde lá da primeira consulta programada até a fase final, a fase restauradora final e, né, a manutenção no caso. No dente 11, incisivo central superior direito, foi verificada uma coroa protética fixa mal adaptada. O que eu vou fazer com essa coroa, hein? Proporcionando a retenção de resíduos alimentares em excesso. Já disse tudo. O paciente chegou lá com o dente 11, com uma coroa mal adaptada e, olha, vocês observam, ela mesmo nem percebeu. Mas vocês, ao exame, viram que essa coroa está mal adaptada com retenção de resíduos alimentares em excesso. O que eu vou fazer? E aí, vocês vão fazer esse planejamento e esse plano de tratamento. Combinado? Sempre lembrando que para que eu possa fazer um planejamento, eu tenho que otimizar meu tratamento periodontal. Para que eu evite, né, improvisações, eu preveja e supere dificuldades, eu organize antecipadamente o meu trabalho. Então, vocês vão exercitar aí todos esses dados que foram dados para antecipar o trabalho e adequar o meu tempo ao procedimento. Combinado? Ok, gente?
Agora eu vou aparecer aqui. Professor, é para fazer em Word mesmo ou o senhor prefere que faz em folha e tira foto para enviar? Não, faz em Word. Eu vou mandar para vocês. Naquela atividade do AVA, ela tem as opções, né? Ou vocês fazem em Word ou pode salvar em PDF. Tá? Faz no papelzinho aí, segue a aula direitinho. E tudo aquilo que a gente citou passo a passo, vocês vão colocando. Ah, professor, lembre-se disso, gente. Na prática, vocês não estão fazendo nem pério, assim, de raspagem, né? Só raspagem lá no laboratório. Mas vocês vão imaginar que vocês já são os tops dos profissionais na clínica lá de vocês, e vocês vão ter que dar um jeito nesse paciente, né? Então, vocês vão colocar no papel, primeira sessão. O que vocês fazem na primeira sessão? Primeira consulta programada, anamnese, raio-x, pode colocar o periograma. Não vamos colocar IGPSR por enquanto, né? No nosso planejamento, vamos colocar o periograma, ok? Eu vou considerar se colocar o IGPSR por motivos que vocês estão fazendo IGPSR lá na pré-clínica, mas a sequência é o periograma. Aí depois do periograma tem o odontograma, né? Vocês vão ver de acordo com os dados que foram passados ali, quais dentes vocês vão ter que tratar a pério, de acordo com a nossa aula, quais dentes vão ter que fazer tratamento de restauração na dentística, aí tem envolvimento, tem endodontia ali, bom, eu não posso ficar abrindo muito, né? Tem outras coisas mais dentro de tudo isso que a gente falou para vocês montar esse plano de tratamento. Eu vou ver se ainda hoje eu mando para vocês por escrito, mas eu creio que vocês já copiaram para começarem a fazer o exercício. Vocês façam e mandem lá no ambiente virtual. Combinado? Me perguntaram aqui, deixa eu ver quem foi, a Ana Vitória, se a aula vai ficar gravada. Vai, Ana Vitória, está sendo gravada a aula, toda ela, e eu vou disponibilizar também para vocês a aula. Mas é importante que vocês tenham prestado o máximo de atenção. A Stephanie, né, Stephanie? Ficou mais devagar? Você achou que ficou muito rápido? Deu para acompanhar? Ótimo. Beleza. E outra coisa, gente, é vocês verificarem a questão do estudo não só pela aula, né? A aula, naturalmente, a gente faz um resumo de tudo que a gente busca, mas é importantíssimo que vocês façam a busca lá na bibliografia recomendada. No caso aí, principalmente o Carranza, tá? E o Lynch também, vocês vão achar muita coisa dentro do que a gente falou. Tá ok? Combinado, então? No momento aqui, alguns já saíram, né? Mas eu agradeço muito. Fiquem em casa, a situação vai passar, nós vamos nos encontrar novamente muito em breve e vamos aproveitar ao máximo esses momentos que nós estamos tendo de aula virtual. Gente, uma lembrança aí, viu? Maria Eduarda está aí no ar ainda? Tô. Maria Eduarda, você está aqui bem na minha frente. Nós vamos ter um momento que nós não falamos hoje, não ia se delongar muito, vocês veem que nós gastamos aqui 1h25 minutos, eu não sei como é que o Zoom não interrompeu a minha fala, porque normalmente são 40 minutos, para falar sobre periograma. Tá? Nós ainda temos que falar sobre o periograma que estaria dentro da aula de planejamento. Tá? Mas aí, num outro momento, não sei se vai ser na semana que vem, nós vamos corrigir essa atividade que nós estamos passando para vocês e no outro momento a gente vai estar falando para vocês sobre periograma. Bom? Alguma dúvida? Tudo beleza? Podemos nos despedir? Semana que vem vai ser qual o tema da aula, professor? Na semana que vem, Maria Eduarda, a gente vai estar conversando, mas você já se prepare para a gente fazer a correção dessa atividade que a gente vai estar passando. Tá? A gente vai estar fazendo junto e devemos incrementar mais uma coisa ou outra nessa aula. Então, vai ser mais uma aula de correção de exercício do que propriamente uma aula de exposição, desde que não mude nada. Porque essa que eu estou falando de periograma,
não é propriamente, não está previsto para a semana que vem, né? A princípio, seria esse estudo do exercício que nós estamos propondo para vocês. Ok? Certinho, professor. Obrigada. Tá bom, gente. Muito obrigado pela atenção. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Pensamento positivo e vamos continuar estudando e se dedicando aí ao nosso curso. Tá bom? Um abração e tenham um bom dia. Tchau.